Efésios, capítulo 3, e o verso número 6. E este, diz Paulo, é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então aqui Paulo revela o segredo. Qual que é o segredo? Gentios e judeus estão juntos, unidos, e eles compõem a igreja. Meus irmãos, o capítulo 3 de Paulo é o último capítulo que fala sobre a parte doutrinária da carta. E antes de entrar na parte prática, a partir do capítulo 4, ele dá uma pausa para uma oração. Mas antes da oração, ele faz esse interlúdio, onde ele revela esse segredo. Só para os irmãos não perderem o fio da nossa meada. Capítulo 1, Paulo fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. O que o Pai fez por nós, nos escolheu, o que o Filho fez por nós, nos salvou, e o que o Espírito Santo fez por nós, nos selou. Depois Paulo ora pela igreja, para que a igreja tenha então sabedoria, entendimento na palavra do Senhor. No capítulo 2, Paulo ele fala sobre como Deus alcançou os pecadores. Paulo revela a condição do homem pecador. Ele fala como Deus amou esse pecador, como Deus perdoou, santificou, lavou e purificou. Na segunda metade do capítulo 2, Paulo então trata dessa questão de que agora os gentios foram agregados também à igreja, parte do corpo de Cristo, aquilo que Deus fez para os gentios que não eram judeus. E antes de finalizar então essa primeira parte, antes de orar para que a igreja tenha crescimento e maturidade espiritual, Paulo faz esse interlúdio do capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, onde ele revela esse segredo. Você já compartilhou um segredo com alguém? Você já compartilhou uma intimidade com alguém e pediu assim: irmão, eu vou falar isso para você, mas eu só te peço uma coisa, guarda segredo. Já fez isso? O que foi feito com o segredo que você pediu para que fosse guardado? Foi revelado ou foi guardado? Muitas vezes, irmãos, nós, nesses casos, acabamos confiando no segredo a alguém, algo íntimo pessoal, pedimos fidelidade da fonte, segredo, mas a pessoa ela compartilha somente com a torcida do Corinthians e do Flamengo. O que acontece quando isso se torna realidade? Frustração, inimizades, quebra de confiança, porque é muito chato. É desprazeroso você confidenciar algo para alguém e saber que a pessoa não guardou segredo, que a pessoa compartilhou isso com outros. Mas não é o caso aqui do apóstolo Paulo. Ele não tinha um segredo no qual ele não deveria revelá-lo. Pelo contrário, Paulo está aqui expondo o grande segredo, que agora não é mais segredo, de que em Cristo Jesus, judeus, gentios, agora fazem parte do povo de Deus, da igreja. Amém? Eu e você podemos fazer parte da igreja. Eu e você somos o corpo de Cristo Jesus. No Novo Testamento, mistério ou segredo não é algo oculto para ser guardado. Mistério não é algo enigmático. O mistério do Novo Testamento, o segredo, não é algo, irmãos, indecifrável. Mas o que é o segredo? É a verdade que Deus manteve oculta nas eras passadas, mas que agora é revelada a todos nós. Então esse segredo de que cristãos e gentios fazem parte do corpo de Cristo, a igreja, estava guardado por Deus, por seus propósitos, mas chegou o tempo onde esta verdade agora é revelada. Um mistério que pode ser chamado de um segredo santo, que agora Deus compartilha com todos nós, e nós temos que passar para frente esse segredo. Essa é a única fofoca santa que existe na Bíblia e no nosso meio. Porque sabe que existe fofoca santa, né? Aquela fofoca que você faz com a intenção de ajudar a pessoa. Então essa aqui é a única fofoca santa. É o segredo que você pode espalhar, você pode compartilhar, você pode falar com todo mundo, porque tem que ser revelado este segredo tão valioso para mim e para você.
Paulo então vai explicar aqui, meus irmãos, esse grande segredo. Cristãos e gentios estão unidos, fazendo parte da igreja de Cristo. Você é judeu de nascimento? De carne, de sangue? Tem algum judeu no nosso meio? Difícil, né? No nosso contexto aqui ter judeus. Então todos nós somos o quê? Gentios. Nós fomos agregados à igreja. Nós agora podemos fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos o povo do Senhor. Paulo explica o impacto extraordinário desse segredo santo e de como isso impactou a vida dele, do apóstolo Paulo, porque ele era gentil de nascimento, mas ele teve o chamado para pregar ele era judeu de nascimento, perdão, mas ele teve o chamado para pregar aos gentios. Então ninguém melhor para entender isso do que o próprio apóstolo Paulo, um judeu de puro sangue, que tem o chamado para pregar a palavra de Deus para aqueles que não são judeus. Então nós vamos avançar aqui no texto, irmãos, em 4 partes bem específicas. Primeira delas, os 5 primeiros versículos. Esse segredo, quanto ele foi interessante para o apóstolo Paulo, ou a relevância desse segredo para o apóstolo Paulo. Acompanhe comigo na sua Bíblia e deixe ela aberta, por favor. Capítulo 3, verso 1 ao 5. Paulo diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios. E aqui Paulo faz uma pausa, porque ele vai continuar esse versículo primeiro, lá no versículo 14, quando ele diz assim: quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Então ele começa a orar pela igreja de Éfeso, mas antes de continuar a oração, ele faz esse adendo, esse anexo, e é nesse anexo que ele revela esse segredo, verso 2: tomando por certo, a propósito de que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça sobre vocês. Então Paulo era um chamado para pregar aos gentios, mesmo sendo judeu. Lembrando que a igreja de Éfeso, na sua grande maioria, era composta de cristãos gentios que se converteram ao Evangelho. Verso 3: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o propósito de Deus revelou esse segredo a mim. Então Paulo teve essa revelação de que Deus queria unir gentios e judeus todos numa única carne, num único corpo, a igreja. Verso 4: ao lerem o que escrevi a vocês, entenderão a minha compreensão desse segredo. Então percebe aqui a ênfase de Paulo na palavra segredo, 2 vezes já aparece aqui. Esse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. E aí no verso 6, então, Paulo diz: esse é o segredo revelado. Gentios e judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelo Senhor. Como que isso impactou, meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo? De 2 maneiras. Paulo era prisioneiro pelo Evangelho de Cristo, e segundo, Paulo ele era ministro do Evangelho de Cristo. Então esse segredo impacta ele nessas 2 realidades. Por que Paulo era prisioneiro? Justamente porque ele pregava o Evangelho aos gentios. Quando que Paulo foi preso? Depois que ele volta da viagem missionária em Jerusalém. Ele vai ao templo e os judeus prenderam Paulo porque acusaram ele de profanar o templo. Aqueles judeus, puro sangue, compatriotas de Paulo, irmãos de Paulo, prendem ele porque acusaram ele de estar defraudando o templo. Essa prisão é que leva ele a estar lá em Roma, de onde ele escreve esta carta. Então Paulo, como prisioneiro pelo Evangelho, para pregar o Evangelho, prisioneiro pelos judeus, melhor do que ninguém entende o que significa isso. O judeu considerava o gentio como um cachorro de rua. E depois que os judeus se converteram a Cristo, muitos deles ainda entendiam que os gentios não precisavam de salvação. E é aqui que entra o apóstolo Paulo, judeu por sangue, sendo convertido a Jesus Cristo, agora pregando para os gentios. Os outros judeus não compreenderam esse chamado de Paulo, não entenderam essa realidade da vida dele. Então Paulo ele era um judeu ortodoxo, Paulo era um judeu devoto, Paulo era uma pessoa muito dedicada ao judaísmo, mas ele teve a sua mente aberta pela palavra de Deus, e essa mente aberta leva ele agora a pregar aos gentios, principalmente aqueles que estavam fora dessa aliança,
E olha como Deus trabalha, meus irmãos. Paulo, ele vai parar numa igreja, numa cidade de Antioquia, a primeira igreja gentílica. Lá Paulo vai ficar um tempo junto com Barnabé, e de lá eles vão ser enviados como missionários. Veja como que Deus trabalha de forma que a gente não pode compreender racionalmente. Um judeu se converte ao Evangelho, ele vai numa igreja de gentios, e essa igreja de gentios envia Paulo, judeu, aos gentios, para que pudesse pregar a palavra de Deus. E o chamado de Paulo era justamente pregar o Evangelho aos gentios. Esses judeus convertidos que ainda tinham uma certa resistência, um certo preconceito com os gentios que estavam se achegando à igreja. Tanto que, se você é um bom conhecedor da Bíblia, a igreja em Jerusalém realizou a primeira assembleia extraordinária da primeira igreja batista em Jerusalém, para definir como que eles iriam se comportar em relação aos gentios. Eles fizeram uma reunião com os apóstolos para decidir se os gentios precisavam fazer circuncisão, cumprir as leis judaicas para poder receber a graça de Deus. E Paulo foi um dos que defendeu de que os gentios não precisavam se converter primeiro ao judaísmo, para depois então poder receber o Evangelho. Essa é a graça que Paulo está revelando como prisioneiro de Cristo Jesus. Mas tem um segundo aspecto aqui: Paulo como ministro, porque agora ele é missionário, ele é ministro, chamado por Deus para pregar o Evangelho. Ele recebe uma dispensação, um ministério, uma mordomia, para que ele levasse as boas novas aos gentios, levar as boas novas àqueles que também precisavam receber a salvação. E Paulo então revela esse segredo, de que os judeus de nascimento e os gentios agora podem se converter e ser salvos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E é por conta desse ministério que Paulo vai escrever essa carta. É para defender esse ministério, tendo em mente essa responsabilidade, irmãos, tendo em mente o peso que Deus coloca sobre ele. Ele então vai para ganhar os gentios, ele vai ganhar essas pessoas para Cristo, ele vai levar o Evangelho para aqueles que não são o seu povo, mas que em Cristo Jesus se tornam participantes da graça de Deus. Amém? Que bênção o apóstolo Paulo revelar isso para nós. Mas há uma outra relevância aqui do texto. Segunda relevância, para os próprios gentios. Veja o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Quando Paulo então fala do segredo, gentios e judeus juntos na igreja. E aí no verso 7 ele fala assim: pela graça e pelo grande poder de Deus, eu recebi o privilégio de servir anunciando as boas novas, ainda que eu seja menos digno de que todo o povo santo. Eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. Então qual que é a relevância para os gentios? Eles tiveram agora acesso ao grande tesouro, ao bem espiritual que Deus revelou para a sua igreja. Esses gentios agora, eles são abençoados pela ministração do Evangelho. E os gentios agora então, meus irmãos, se tornam co-herdeiros das bênçãos e das riquezas espirituais juntamente com os judeus. Os gentios, eles se tornam co-participantes das promessas que Deus fez para os judeus. Embora que para os gentios Deus não faz nenhuma promessa específica, a não ser aquela lá em Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas agora, em Cristo Jesus, os gentios têm acesso a uma rede de promessas, a todas as bênçãos, e eles podem reivindicar essas promessas sobre suas vidas. Através de Jesus Cristo, eles recebem então a graça do Senhor. Mas há uma terceira questão aqui: há um novo poder à disposição dos gentios. Ali no versículo 7, o apóstolo Paulo fala então desse grande poder de Deus.
Os gentios antes não tinham acesso a esse poder de Deus, mas agora eles têm acesso a esse poder. O poder de salvar, de curar, de libertar, de transformar. O poder de abrir os olhos espirituais, como o próprio Paulo teve os olhos espirituais abertos. Agora eles têm acesso a esse grandioso poder e eles podem lançar mão disso nas suas vidas espirituais. Lá no capítulo 6, Paulo vai dizer que nós temos uma armadura de Deus, que nós podemos enfrentar os espíritos, as obras do mal, e nós podemos ser vencedores pelo poder de Jesus Cristo. E a quarta relevância para esses gentios é que existem novas riquezas às suas disposições. Aquilo que a Bíblia vai chamar de riquezas insondáveis em Cristo Jesus. No versículo número 8: ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis. Então, meu irmão, existe um lugar onde há tesouros que estão disponíveis para você, estão disponíveis para mim. Esses tesouros, eles são espirituais, eles estão guardados em Cristo Jesus, e você pode ter acesso a esses tesouros. Amém? Porque afinal de contas nós não somos judeus, nós também somos gentios, e nós podemos ter este acesso. Mas há uma terceira relevância aqui. A partir do verso 9, Paulo vai falar da relevância para o mundo espiritual. Olha o verso 9 e o verso 10, o que Paulo diz: e de explicar todo esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Verso 10: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Essa é a expressão chave aqui: governantes e autoridades nos domínios espirituais, sobre os quais, no capítulo 6, Paulo fala que nós enfrentamos essa batalha espiritual, não é contra a carne e contra a sangue, mas contra esses governadores, essas autoridades espirituais. Então esse segredo de Paulo afeta, irmãos, até mesmo o mundo espiritual. Por meio da igreja há muitas formas de sabedoria divina. Então, através da igreja, os anjos caídos e não caídos, os poderes espirituais, eles são ministrados através das nossas vidas. Nós, igreja, ensinamos ou transmitimos aos poderes espirituais valores e princípios do reino que são estabelecidos na palavra de Deus. Por meio da igreja, eu e você, as muitas formas da sabedoria divina agora então são mostradas a esses governos espirituais. Então, meus irmãos, nós muito mais ensinamos ao mundo espiritual do que podemos aprender ao mundo espiritual. É o mundo espiritual quem tem que ter medo de nós, e não nós temos medo do mundo espiritual. Deus está instruindo esse mundo espiritual. Deus está instruindo sobre aquilo que Ele quer fazer, sobre aquilo que Ele já fez. Potestades, poderes espirituais são alcançados ou ministrados pela vida da igreja. Os anjos, eles são seres criados, não são seres oniscientes. É por isso que Paulo então diz que até mesmo os anjos, eles agora têm conhecimento desse segredo de Deus, através daquilo que Deus fez sobre a igreja. Encontramos a declaração do apóstolo Paulo, onde ele diz: agora todos devem ser dispenseiros desse grande segredo, esse segredo santo, tão importante. Ele deve ser revelado a todos. Em último lugar, verso 11 ao verso 13, onde Paulo fala sobre a importância desse segredo para nós cristãos hoje. Paulo diz assim a partir do verso 11, acompanhe comigo na sua Bíblia: esse era o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós. Então Paulo fala da importância disso para ele, da importância desse segredo para os gentios, a importância desse segredo para o mundo espiritual, e agora ele fala da importância para nós. Com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações,
e por vocês que sofro, a honra é de vocês. Irmãos, como que esse segredo espiritual impacta a nós como cristãos hoje? Quando Paulo recebeu de Deus essa revelação, esses preciosos tesouros, Paulo então não guarda isso para si, ele transmite isso para os outros. O apóstolo então leva estas verdades a todos os fiéis, ele compartilha isso com todas as pessoas, exortando esses fiéis a guardar esses tesouros, mas também a compartilhar esses tesouros. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim: tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado. E depois Paulo vai dizer: ensina a homens fiéis. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu guardei a fé, eu completei a carreira. Então Paulo tinha a consciência de guardar para si, para que ele pudesse então chegar ao final do seu ministério, mas não guardar o segredo, compartilhar isso. Ele não devia se afastar, ele não devia apostatar, ele não devia virar as suas costas para o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê, irmãos, hoje a igreja moderna, nós vamos ver que a igreja ela se afastou muito disso que nós estamos aqui compartilhando na palavra de Deus. Hoje a igreja moderna ela vive muitas inovações, mas ela fugiu da verdade central da palavra de Deus. A igreja hoje ela está perdida. Ao longo dos séculos a igreja ela foi se distanciando das sagradas escrituras, e cada vez uma minoria vai permanecendo, e essa minoria vai diminuindo, que segue fiel a proclamar estas verdades. Nós como igreja não podemos nos deixar levar por essas ondas que vêm, por esses modismos que surgem. Nós temos que manter a nossa fidelidade, irmãos, à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos negligenciar ou soterrar a teologia. Nós temos que manter essas coisas vivas na nossa mente e no nosso coração, porque é a partir da palavra que Deus vai abrir os olhos do pecador. É a partir da palavra de Deus que almas vão poder ser tocadas. É a partir do evangelho que Deus vai alcançar os perdidos. O ministério de Paulo era centralizado no evangelho. E nós temos um histórico para agradecer a Deus. Martinho Lutero ele defendeu a justificação pela fé quando a igreja estava vendendo indulgências para o povo chegar ao céu por meio de compra de lugares celestiais. Lutero foi um dos grandes reformadores. Outros líderes redescobriram a promessa, a obra, a importância da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E assim nós vamos avançando na história, onde várias pessoas vão se levantando para manter estas verdades cristãs valiosas, vivas, intactas. E nos últimos anos, a revelação desse ministério está voltado a despertar o coração do povo de Deus. E nós esperamos que essas verdades despertem o seu coração, que você seja tomado pela palavra de Deus, porque o plano de Deus para nós hoje é um plano que está além de raças, tribos ou nações. O plano de Deus é a igreja reinando. E hoje se fala muito sobre a supremacia de Israel, o plano que Deus tem para Israel. Sim, Deus tem planos para Israel como uma nação, como um povo, mas não como a nação de Deus, o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Nós somos a nação do Senhor. Nós estamos debaixo da liderança de Cristo. Nós estamos hoje fazendo parte dessa dispensação da graça de Deus. Nós hoje somos os profetas dessa geração moderna. Nós somos aqueles que são enviados para proclamar as boas novas de salvação. Este segredo revelado, que agora judeus e gentios fazem parte da igreja, precisa impactar, meus irmãos, as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa disposição de poder proclamar a palavra do Senhor. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Antes de Paulo orar, ele faz esse interlúdio
porque ele precisava compartilhar com a igreja em Éfeso esse segredo. Depois ele vai orar para que aquela igreja amadureça espiritualmente. E a partir do capítulo 4, ele começa a trazer exposições de coisas práticas para a vida da igreja. E eu garanto para os irmãos que a partir do capítulo 4 vai ficar mais atrativo o texto de Efésios, porque nós vamos ver Paulo falando algo real para nós hoje também. A parte teológica ela é mais dificultosa, mais densa, mas a partir do capítulo 4 nós vamos com certeza ainda ser mais abençoados. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que isso impacta nas nossas vidas como discípulos? Sendo nós homens de Deus consagrados e cheios do Espírito Santo, nem sempre vamos experimentar bênçãos físicas e materiais. O apóstolo Paulo estava onde quando ele escreve a carta? Na prisão. Você acha que estar na prisão é ser abençoado por Deus? Você acha que estar numa prisão pode ser encarado como ser abençoado por Deus? Sim. Porque Paulo estava na prisão e ele se considerou abençoado por Deus. Você acha que não ser curado pode ser uma bênção de Deus? Parece estranho, né? Não ser curado ser uma bênção de Deus. Lembra que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne? E Deus tirou o espinho da carne? Não. Deus disse para Paulo: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, de maneira muito simples, essa verdade espiritual de que nós fazemos parte da igreja de Cristo, somos o povo de Deus, tem para nós essa conotação. Bênção nem sempre é prosperidade material, bênção nem sempre é sucesso financeiro, bênção nem sempre é receber sim para todas as orações que nós fazemos, principalmente aquelas orações deterministas, onde eu determino o que Deus tem que fazer em meu favor. Paulo está dizendo que mesmo que a gente não recebe essas dádivas que a igreja hoje lá fora está vendendo por uma toalhinha, por uma meia, por uma rosa, por um sal, mesmo você não recebendo essas coisas, você é abençoado, porque você faz parte da igreja, você é o corpo de Cristo. Amém? Agora, como que isso impacta para os não convertidos? Como que isso se aplica às pessoas que não conhecem Jesus? Por não entender esse mistério, eles tentam avançar na sua jornada espiritual orientando-se pelo mapa errado. Você já foi viajar e pegou o mapa errado? O GPS te mandou um caminho diferente? Você já se perdeu numa viagem porque estava seguindo o mapa errado? Algumas irmãs estão olhando para o esposo assim, não sei o que isso significa. Mas a pessoa não conhece o Evangelho, não conhece esse segredo. A pessoa que está ali do lado de fora dessas paredes, ela está buscando uma direção espiritual, mas ela está perdida, porque o mapa que ela está usando não é esse mapa, não é o Evangelho, não é a verdade de Deus. Ou essas pessoas tentam construir uma casa usando um projeto errado. Antes nós erguemos as paredes aqui, a Bianca, a Bruna, a casa ficava louca. Muda aqui, troca, mexe, ajusta, corrige. Porque se você está fazendo uma casa com um projeto errado, ela vai cair. O gentil, o não convertido, não conhece as escrituras, então ele está tateando no escuro, porque ele não tem a direção que nós já temos. O que acontece com essa casa construída com um projeto errado? Ou a casa que é construída sobre alicerces frágeis? A pessoa até encontra uma espiritualidade, mas é algo frágil, não tem substância, é a areia de Mateus capítulo 7. Sabe, meus irmãos, que muitas pessoas lá fora até querem encontrar Jesus, mas não estão encontrando, porque elas estão buscando nos lugares errados, e nós temos que levar a palavra para essas pessoas. E para nós como igreja, qual que é a importância disso para nós como igreja? Primeiro, não se deve estar preso à cultura.
classes sociais ou qualquer outra distinção. Nós somos uma entidade espiritual que deve sujeitar-se à autoridade de Jesus no poder do Espírito. A igreja não pode ser segregacionista. A igreja não pode pregar o Evangelho só para os ricos ou só para os pobres. A igreja não deve pregar o Evangelho só para quem é da classe A, B ou C. A igreja não pode pregar só para quem tem um tom de pele. A igreja não pode pregar só para quem é paranaense ou iguaçuense. A igreja tem que pregar para todos, qualquer cultura, língua, povos e nações. Nós estamos agora em campanha de missões mundiais. A igreja ela é multiétnica, multicultural. A igreja não olha a classe social. Nós não valorizamos as pessoas por ter mais recurso ou menos recurso. A igreja abraça todos da mesma forma. E segunda questão para a igreja: Deus tem um segredo, mas deseja revelar esse segredo. E aí eu pergunto para os irmãos: quem serão os fofoqueiros santos que vão revelar esse segredo para as pessoas que ainda não conhecem? Você está disposto a ser um fofoqueiro santo? Sim ou não? Amém. Levar esta mensagem, levar esta palavra, compartilhar isso com as pessoas que estão lá de fora. Precisamos compreender qual é a nossa posição em Cristo, para vivermos de acordo com essa posição e compartilharmos as bênçãos com os outros. Deus, aplica a sua palavra ao nosso coração. Como igreja do Senhor, como gentios que fomos alcançados pelo Evangelho, agora como fazemos parte do povo de Deus, somos a sua igreja. Usa-nos, ó Pai, com poder e graça, para expressar, compartilhar esta mensagem da salvação com todas as pessoas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.